Fala galera, a Prefeitura de Belo Horizonte e o É Mesmo Cabral Podcast apresentam a vocês a websérie Minha Carreira Preta, aprovado pelo edital BH nas Telas, edição Paulo Gustavo. Venham assistir conosco histórias que inspiram, trazendo muita referência, protagonismo e principalmente possibilidades. Assistam o nosso episódio. Sejam bem-vindos à websérie Minha Carreira Preta. Para quem está nos escutando, eu vou me apresentar, fazer minha autodescrição. Eu sou um homem preto, cabelo preto, a barba com alguns fios já brancos, mais preta. Estou com uma calça preta, um tênis branco, bege, e estou com a camisa do nosso podcast. E hoje nossa convidada é a Amara Stolf. Eu vou fazer a leitura aqui das atribuições da Amara. Amara Stolf é uma advogada criminalista com atuação reconhecida por sua técnica, sensibilidade e compromisso com o direito. É também entrevistadora do Dialetando Podcast, onde ajuda a traduzir o direito de forma acessível, sem juridiquês, né, Amara, que você fala, e aproximando a advocacia das pessoas. Amara, é um prazer te receber aqui na websérie Minha Carreira Preta. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, né? Bem-vinda de volta a casa, né? Para quem não me conhece, meu nome é Amara Stolf, como o Ariel já falou. Eu sou advogada criminalista, sou mentora, entrevistadora do Dialetando Podcast. Tem alguns movimentos sociais do qual eu faço parte, que é a Marcha da Maconha, o Frente Negra BH, o Selo Acoma. E sou advogada, estou também como palestrante, como mentora. E vim aqui, né, mais uma vez, lisonjeada pelo convite de fazer parte, que eu acho que as vozes pretas, né, são essenciais para a nossa nova geração que tem vindo. Isso, a referência, né, a representatividade. Exatamente. O porvir, né? Exato. Ô, Amara, eu queria que você fizesse sua autodescrição e falasse quem é a Amara Stolf hoje, né? Conta pra gente, quem é a Amara Stolf? Eu sou uma mulher preta, cabelo ondulado, né, cacheado, preto, estou com a blusa branca com risco, calça com risco, blazer e um escarpão preto. Bom, eu posso dizer que eu sou uma advogada, uma jovem advogada em atuação, uma jovem, né, empresária, porque dá conta de trabalhar autônoma, a gente sabe que a gente entra no campo de ser empresária também. Hoje eu trabalho especificamente com direito penal na parte do âmbito de atuação. Tribunal do júri, execução criminal e tráfico de droga é o que eu tenho mais atuado hoje. Enquanto mulher, eu posso dizer que eu sou várias coisas, né? Eu sou uma parte advogada, eu sou uma parte mulher, eu sou uma parte filha, uma parte neta, uma parte esposa, uma parte amiga. Então, nós somos partes, né, de várias coisas. E eu costumo dizer, Ariel, que eu não sou advogada, eu sou um momento advogada, né? Porque dentro desse momento, embora eu me reconheça como uma mulher preta, eu me reconheço também a questão da humanidade, que eu sempre tenho falado isso nos meus discursos, né? Me reconhecer enquanto mulher, enquanto ser humano, porque quando a gente fica sempre, eu sou isso, sou aquilo, a gente está sempre ali em ação, mas a gente é um tanto de coisa ao mesmo tempo, né? Eu sou essa pessoa, eu sou a Amara Stolf. É a habilidade, né, da mulher ser várias, né? Em vários momentos, né? E é bom você falar disso para a gente entender a complexidade, né? Sim. O ser humano, ele não é só o exercício da profissão. Exato. Ele é um ser complexo, com várias questões, entendeu? E é importante a gente considerar isso. Amara, em que momento que o direito entrou na sua vida? Se foi uma escolha planejada ou foi a vida que te direcionou para esse caminho? Fala pra gente um pouquinho. Ariel, eu penso assim, eu vou dar uma resposta diferente daquela que já tinha dado aqui anteriormente. Eu penso que o universo já tinha algo escrito para mim nesse sentido. Mas, indo pelo campo aqui físico, eu acredito que o direito entrou na minha vida através da leitura. É o que eu costumo falar para muitas pessoas. A leitura, para mim, foi o meu colete à prova de bala. Porque a leitura, ela trouxe para mim um viés. A leitura, para mim, trouxe uma possibilidade diferente da qual eu sempre cresci na periferia, que eu via na periferia. E a gente sempre procura, mas da onde que foi o furar bolha? Para mim, é a leitura, que a leitura se faz presente na minha vida até hoje. Então, quando eu tive acesso à leitura, a entender e conseguir entender novas narrativas, surgiu a vontade de ter um caminho diferente.
E eu sempre falei que eu queria ser advogada. E aí eu posso dizer hoje que antes eu não tinha isso tão formulado na minha cabeça. Mas eu posso dizer que da onde eu vim e da forma que eu fui criada, eu queria ter um respeito, né? Eu queria que as pessoas olhassem para mim e tenham um respeito. E a gente bem sabe que o direito é uma profissão muito tradicional, a qual a gente impõe respeito. E eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei de me comunicar, eu sempre fui uma pessoa que sempre tive um senso de justiça um pouco enraizado, querer debater. Essa questão da dialeta, para mim, é uma coisa muito presente, algo que eu gosto, natural. Eu acho que a gente nasce com alguns talentos naturais, e eu consegui perceber isso sem ser de forma consciente, indiretamente. Eu não sabia. Sabe aquela sensação de que eu sou bom nisso, mas eu não sei o porquê? Hoje eu consigo entender o porquê, mas surgiu dessa questão de gostar de dialeta, do senso de justiça, dos confrontos, e a profissão que eu via que tinha essa questão a qual eu ia conseguir me realizar era o direito. Aí juntou a questão da leitura, porque ser advogado, eu sempre falo, ser advogado você tem que saber escrever, você tem que gostar de ler, porque é uma coisa inerente da profissão, e tem que ser cara dura. Gostar da dialeta. Não tem como não gostar da dialeta. Não tem como gostar de fazer uma audiência, gostar de uma atuação onde você não se expõe, não tem uma boa oratória, o seu corpo não está ali envolvido. Então, é algo que eu percebi que dentro de uma profissão o qual eu conseguiria me inserir seria o direito. Então, eu sempre falei, eu vou ser advogada. E não é uma pergunta que você fez, mas eu quero só deixar isso aqui um pouco claro. Quando eu tinha noção que eu iria ser advogada, eu estava na 8ª série. E eu disse comecei a falar isso para as pessoas, eu vou ser advogada. E o quão hoje eu olho para trás e penso, cara, meu sonho foi ousado na época, porque isso há mais de 20 anos atrás, quando eu falei que iria ser advogada. Há mais de 20 anos atrás, a gente tinha uma sociedade com os valores, com perspectiva, com um viés totalmente da qual a gente tem hoje. E nós, enquanto pessoa preta, a gente tem essa dimensão de como que as coisas têm evoluído. A gente não chegou da forma, né? A sociedade não está da forma como nós queríamos que estivesse. Mas a gente tem noção do quanto que evoluiu. E quando eu disse que eu iria ser advogada na 8ª série, pessoas da minha família, inclusive, viram para mim e falaram assim, eu nunca vi uma advogada preta saindo da favela. E eu falei assim, se você não viu, eu seria a primeira. Não levei aquilo como ofensa e como um racismo, porque eu não tinha dimensão nem consciência disso. Eu era uma adolescente e não tinha letramento racial. E hoje, olhando para trás, eu falei, cara, o quão meu sonho foi ousado para algumas pessoas. E hoje eu tô aqui. E essas pessoas que falaram que não tinha visto advogada preta, me pedem favor. Então, em algum momento da vida, para quem está nos assistindo, você vai dizer para algumas pessoas que você pensa sobre algo, muitas pessoas vão rir de você, muitas pessoas não vão botar fé, muitas pessoas vão entrar aqui, sair por aqui. Só que os nossos sonhos, Ariel, eu sempre falo isso para as pessoas, os nossos sonhos só cabe a nós acreditar. Não importa se ninguém acreditou, porque eu acho que só nós e Deus. Às vezes eu acho que tem coisas que eu sonho ainda, que eu sonho em silêncio, que eu falo, Deus, eu estou sendo tão ousada, mas só cabe a nós e a Deus, porque muitas pessoas vão rir, vão desacreditar. E nesse percurso dessa caminhada de formação profissional, o que menos a gente quer é uma pessoa para rir, de ridicularizar. E para mim, a canalização foi, não tem, então vou fazer ter. Mas para outras pessoas, esse falta de estímulo bate de uma forma totalmente diferente. Talvez uma palavra que você ouve na sua caminhada de formação é a caminhada que você fala, eu ouvi isso, né? E igual do seu programa, quando você fala, Amara, você foi a pessoa que quis pagar. Eu não sabia o quanto o quão essa atitude minha trouxe um diferencial ou trouxe algo em você. Eu só consigo entender quando você me verbaliza. E na caminhada, geralmente, a gente vai ter algumas palavras, alguns conselhos, algumas coisas que vão bater, e a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem coisas que vão ser boas, que vai dar estímulos, e tem coisas que vão ser ruins, que pode paralisar. Graças a Deus, eu não deixei paralisar. Eu só tinha fé em mim e queria mudar de vida, e fez com que fosse o meu combustível de ação. Tem um autor que fala que aquilo que a mente é capaz de
de pensar e conceber, ela é capaz de realizar, né? Uhum. Então, assim, nesse momento aí de falta de perspectiva, porque quando as pessoas falam assim, eu nunca vi, realmente era um cenário que lá 20 anos atrás era muito mais difícil, né? De acesso a uma universidade, de Sim. acesso principalmente ao curso de Direito, a questão Sim. de ser um curso mais elitizado, né? Tem toda uma vaidade, né, do direito, que é uma das profissões mais antigas, né? Que nós Sim. já falamos disso. Ô, Âmara, trazendo toda essa perspectiva que você falou, desses desafios, a advocacia criminal costuma ser um campo desafiador, né? Sim. Principalmente para mulheres e mulheres pretas, Sim. né? Me fala o que te motivou a seguir justamente nessa área. Você já falou a leitura te trouxe essa perspectiva, a questão de ter a dialeta, de lutar por justiça. Trazendo todo esse histórico assim que você já falou pra gente, busca aí o cerne disso tudo, a espinha dorsal disso que falou, não, eu vou ser advogado. Por que na oitava série lá você fez esse cômputo de tudo e te falou, não, vou ser advogado a partir de agora? Eu acho que foi a forma como eu queria ser vista e como eu poderia contribuir com a minha forma de embate. Uhum. É o que eu falei. Eu só vi isso na profissão. A forma que eu gosto de me impor, né? Uhum. A forma que eu gosto que as pessoas me vejam. E esse senso de justiça, de querer poder... Porque eu sempre fui uma pessoa questionadora. Uhum. Eu sempre fui uma pessoa que faço autocrítica e critico também. Uhum. Então, eu me vi e olhando todo o repertório de todas as profissões, o que mais chegava perto daquilo que eu queria era só o direito. Uhum. Eu não tinha consciência se eu iria ser uma advogada famosa, se eu ia ser uma advogada conhecida. Isso não passava na minha cabeça, eu não tinha noção. Uhum. Eu só pensava que a forma que eu me via, eu conseguiria ser realizada através do direito. E aí, quando eu entrei na faculdade, aí é uma nova perspectiva, porque eu acho que assim, cada etapa é uma perspectiva, um viver diferente. Dentro disso, eu vi a advocacia criminal mais fácil para eu conseguir fazer uma leitura do direito, até mesmo pela minha vivência. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade de um direito empresarial, porque eu nunca tive contato com cheque. Carta promissória, essas coisas não era dentro da minha realidade. Eu tinha dificuldade de um direito empresarial, não convivia com empresário. Eu não tinha noção de como que é fazer uma empresa. Mas outras pessoas que já veio da família tinham mais contato. Então, eu consegui ver que a afinidade das matérias conforme a realidade do que eu vivia. Eu consegui ver a questão periférica do embate da polícia, de como que essas pessoas eram presas, como que era esse trajeto, de como que a família sentia. Então, era uma coisa que eu conseguia fazer uma leitura até mesmo para os meus próprios clientes. Eu conseguia saber como que era a atuação, como que o direito penal ele era inserido e como que a justiça era feita para aquele público, porque tem um público-alvo, direito criminal, e dentro disso eu consegui entender quem eram meus clientes, que eu cresci vendo isso. Quem é o alvo do direito criminal são pessoas pretas, pobres e periféricas, na maioria esmagadoras, não que outros públicos não sejam. Então, por essa maioria esmagadora, eu ter uma convivência e saber como funciona, e os seus próprios familiares, para mim era muito normal, era muito natural ensejar nessa área, porque eu já me via fazendo isso. Então, eu cresci, vi o direito criminal, queria ser advogada, e na faculdade só testificou, porque a facilidade da matéria que eu mais tive foi o direito criminal. Então, para mim, atuar dentro do que eu tenho facilidade era muito natural. Eu sempre falo assim... a gente tem que ter a linha do Wi-Fi, né? Eu poderia estar em outra área, porque eu acho que essa questão de área tem a questão de aptidão, de perfil, mas eu acho que tem questão também, todo mundo é treinável. Se você treinar para uma área ou treinar para aquilo, você fica bom. Vai depender da sua disposição para aquilo. Mas eu já tinha uma facilidade, por que não? Tá dentro daquilo que eu já tinha facilidade, de eu ver como que era a atuação de tudo, como que a justiça inseria na sociedade, na periferia. Então, eu realizei fazer isso porque foi algo mais fácil para mim e que eu não perderia tanto tempo treinando, porque era algo que eu já tinha mental e me via realizando, fazendo, atuando e até mesmo para captar cliente. Que eu saí da periferia. Então, para mim, captar cliente, até mesmo, a gente sempre fala isso, as pessoas ficam... Hoje, qual que é a minha forma de advocacia? Ela é totalmente orgânica, quem indica. Aí as pessoas, mas como começou? Uma pessoa virou para mim e falou assim, e aí eu sempre falo, é muito bom a gente falar para as pessoas o que a gente está fazendo. Porque de ruim todo mundo já fala, de bom a gente tem que provocar. Todo mundo sabia que eu estava formando. Na periferia todo mundo conhece todo mundo.
Então, quando eu estava prestes a acabar de formar, eu acho que eu estava no 9º período, do 8º para 9º, um rapaz foi preso e bateram na porta da minha avó e falou assim, você está formando, já formou? As pessoas não tinham noção, mas sabiam que eu fazia algo desse tipo. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? Eu não tenho OAB, não formei ainda. Eu só entrei em contato com um advogado que eu já tinha pedido estágio e falei com ele, olha, tem uma pessoa que foi presa e está precisando, não tem OAB, o que você pode fazer? Ele falou assim, olha, vou te dar uma oportunidade. E eu, Ariel, eu sempre fui uma pessoa que aproveitei a oportunidade. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Eu falei com ele, eu topo, pelo menos para me aprender. Eu falei com ele assim, ó, e olha como eu não sabia negociar. Eu falei assim, eu posso ficar com 20% e você com 80% só para eu aprender. Ele falou, não. Ele foi generoso comigo. Você fica com 70%, eu fico com 30%, porque o cliente é seu. Quem traz o cliente é o mais difícil. Aprendi isso. É uma coisa que eu aprendi. Gravei no coração. Mas eu falei assim, como que eu vou fazer isso? Então eu precisava de uma pessoa experiente que foi generosa comigo. Que se fosse outra pessoa, poderia fazer. Não, eu aceito pegar 80% e você com 20%. E ele falou, grava, quem traz o cliente é mais precioso. Porque conseguir um cliente que paga à vista é muito difícil. E eu consegui um cliente que pagava à vista. E aí, isso ficou gravado em mim. Seu primeiro cliente, né? Meu primeiro cliente. Aí eu fui junto com ele, ele fez os atos, eu acompanhei ele enquanto estagiária, né? Fiz os atos e eu falei, cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E ele me explicou todo o trajeto de como que atender um cliente, de como se portar. Foi questões de, assim, um dia, porque eu conversei com ele, no dia no outro, ele me explicou como que era o procedimento. Eu falei, é isso que eu quero. E eu entendi ali como que é o jogo. E eu pensei, eu tenho que melhorar em vários quesitos. De contratação, de conversar com o cliente. Embora conversar, eu sempre fui uma pessoa muito objetiva. Então, eu sempre consegui passar algo com muita clareza. Isso é uma qualidade natural minha. Eu sempre consegui ler qualquer tipo de coisa, fazer minha interpretação e passar aquilo conforme eu entendi, sabe? Então, isso foi uma coisa muito natural. E eu vi que na contratação a gente precisa ser assim. Porque não tem como você ser um bom advogado se você é prolixo demais. Se você está falando para o cliente não entende. Então, são estratégias que a gente cria dentro da própria advocacia. A comunicação e atendimento. Eu aprendi isso com esse advogado. Comunicação e atendimento é o que te faz fechar. Um cliente veio com uma urgência, eu não falei para ele, não dá, eu não sou experiente. O que eu fiz? Eu vou procurar uma pessoa para me poder aprender com aquilo. Eu criei daquela urgência dele uma ferramenta para utilizar da forma como eu conseguiria pegar aquela oportunidade de fazer dela virar ouro. E fiz de certa forma. Dentro disso, esse rapaz começou a falar de mim para todo mundo, porque ele foi liberado na audiência, a gente conseguiu um bom resultado. E ele começou a me chamar e eu falei, é isso que eu quero. E quando como eu te falei, o nome ruim da gente para coisa ruim é aquela coisa, né? Fofoca chega rápido, notícia ruim chega rápido. Mas, quando é algo bom, a gente tem que provocar. E eu acho que é isso que falta muito nas pessoas. E as pessoas me perguntam, como que você conseguiu? E eu sempre conto esse caso. E, assim, a primeira coisa que a gente tem que saber, se a gente quer ser visto como bom, é fazer com que isso chegue em alguém. Você tem que falar o que você faz. Como que eu quero ser conhecida se ninguém da minha rua me conhece? O que eu se faço, eu não faço né? a diferença. Então, o ambiente, né, o território facilitou. Eu sempre te falei que eu sou uma pessoa que eu criei oportunidade e agarrei oportunidade. Eu acho que isso também é muito importante, porque a oportunidade ela não vai bater na nossa porta várias vezes, né? Então, se você estiver preparado, você consegue enxergar. Um professor meu falou algo comigo que eu sempre gravo, que é assim... eu falei com ele, estou indo embora da biblioteca. Ele virou para mim e falou assim, Âmara, a sorte é apenas o acaso quando encontra a pessoa preparada. Se você não estiver preparado, não há sorte nenhuma que vai mudar a sua vida. E o que eu percebo disso, Ariel? Muitas pessoas, elas têm oportunidades, mas elas não estão preparadas. E quando a pessoa não está preparada, ela não consegue enxergar valor nas oportunidades. Mas quando você quer vencer, até o que não é oportunidade você faz girar, sabe? Então, eu percebo que eu sou uma pessoa... eu sempre falo que eu sou uma pessoa abençoada, que eu sempre tento ver o lado bom de tudo para gerar oportunidade.
sabe? Então, dentro da minha advocacia, eu sei que a advocacia para mulher preta, voltando na pergunta que você falou, para mulher preta, periférica, sem nome, sem apadrinhamento, sem corrupção, né? Sem pessoas ali da alta cúpula da advocacia, sem sobrenome, é muito difícil, não é uma questão muito fácil, mas eu acho que a gente tem que fazer do limão uma limonada. Então, eu acho que, assim, difícil mas o que eu posso fazer em relação a isso? Eu vou reclamar, eu vou criar ferramentas, mecanismos para poder sair disso. E a rede social hoje ela trouxe uma democratização, que onde uma pessoa que tem nome de uma pessoa que não tem nome, elas têm a mesma visibilidade. E eu sempre falo isso. Utilize das ferramentas que você tem para poder fazer o seu negócio. Hoje, a rede social democratiza tudo. Quem quiser ser conhecido, obviamente tem que estudar o seu perfil, porque cada pessoa é única, entender das estratégias. E isso foi muito importante. Na era que a gente está hoje, isso é muito importante. Eu não posso te dizer que se eu fosse de uma outra geração, eu ia ter a advocacia que eu tenho hoje. Não consigo te dizer isso. Com certeza, porque era diferente, porque o nosso mundo é diferente. A era digital, ela é diferente. E sendo uma mulher, a advocacia criminal é só na atuação que a gente consegue perceber. Como mulher ainda, a gente está alcançando nossos espaços, porque é um público, principalmente a criminal, é um público muito majoritariamente masculino, onde que a contratação do homem para a mulher é muito diferente. Tem homens que querem contratar e fechar contrato só com homens. E isso não é só dentro da advocacia. Eu falo dentro da advocacia criminal, porque a criminal, o público masculino é maior. Então, a contratação é diferente. Tem homem que olha para um outro advogado e consegue colocar o preço que o advogado quer, ele consegue fechar. Para a mulher, é ainda diferente. Ele pensa, será que ela é boa mesmo? Né? Porque o nosso valor enquanto mulher, a todo momento a gente tem que provar isso. E ainda mais sendo uma mulher negra. Então, eu acho que a todo momento a gente tem que provar o seu valor. E eu sou Ariel, e eu sempre falo isso. Aonde que eu chego de cabeça erguida. Aonde que eu chego muito bem arrumada. Porque eu sempre falo, o não verbal, ele comunica mais do que o verbal. É o que eu falo para as pessoas. Não tem como... as pessoas só vão fechar algo e ver o valor com você se você passar um valor antes. E isso eu aprendi também com o tempo, porque a gente não é uma forma de bolo, né? Que todo mundo vai fazer isso e vai dar certo. Cada um tem que entender o que tem que ser melhorado ali. E nem todo cliente fala com você o porquê que ele não fechou, né? Né? É o não que não é dito, né? Não é dito. E aí são várias questões. Pode ser a questão da minha pele, pode ser a questão que eu seja mulher, ou pode ser também, Ariel, uma questão que eu sempre falo com o pessoal. Identificação. Por isso que eu acho que tem cliente para todo mundo. Porque talvez o seu cliente vai identificar com a sua didática. Talvez o meu cliente vai identificar comigo e com você não. E eu entendo isso, que é a regra do mercado. Não tem o que fazer. Isso é de ser humano, né? Exatamente. Tem cliente que vai falar assim, nossa, doutora, você é muito objetiva e eu quero uma pessoa que me dá mais atenção. A sua didática não colabora com a minha urgência, né? Não comunica com a minha urgência. Mas, de contrapartida, tem cliente que é muito objetivo. Não sei se você já reparou que quando você... Isso já aconteceu comigo. Quando você vai contratar um serviço, tem pessoa que fica... O que você quer? Como que você quer? Preenche isso. E, às vezes, você não quer aquilo. E a pessoa fala, não quero porque eu não gostei daquele entendimento. É muito enrolado, é muito prolixo. Mas tem pessoa que adora isso. Então, até mesmo você vai ter que entender ali qual que é os seus clientes, o que o seu cliente demanda mais. Então, essa questão é contato, é com tempo, mas o não verbal é uma coisa que é a regra do mercado. E não adianta a gente querer mudar isso, que a forma que você se apresenta é a forma que as pessoas têm dimensão de como que você é. Ô, Amara, você está falando aí, olhando para a sua caminhada até aqui, né? Você contou um pouco da sua história, dos desafios. O que mais marca? Você consegue contar para a gente, assim, de maneira bem objetiva, o que mais marcou na sua trajetória e que fez você entender que você estava no caminho certo? Ó, eu estou no caminho certo. O resultado. O resultado, né? O resultado. Eu sempre falo que a advocacia, ela tem, né, a primeira função dela é a profissão, e a nossa segunda função, para mim, né, não para todos, mas para mim, é a transformação de vida. É quase uma função social. Quando eu vejo um familiar mandando uma mensagem falando que eu transformei a vida dela,
o meu atendimento, que eu consegui resolver o problema dela da forma que ela confiou em mim. Isso, para mim, eu falo, eu estou no caminho certo. E a outra coisa que indica, quando todos os meus clientes, 90% vêm de indicação, eu sei que eu estou no caminho certo. Isso vai reafirmando. Porque isso é uma margem para eu entender que aquela pessoa gostou do meu serviço. E da onde que vem um que gostou, vem 100. Da onde que vem 100, vem 1000. Da onde que vem 1000, vem 10.000. Então, eu acho que, assim, para mim é o resultado. O resultado de trazer transformação, de trazer um processo com seriedade, com ética. Isso fala, eu estou no caminho certo. Porque em algum momento você vai ter que trazer uma régua para saber se você está no caminho certo ou não. E cada pessoa vai saber disso. Eu sou a base do resultado. Eu sou a base das pessoas falando bem de mim. Eu sou a base das pessoas me indicando. Então, eu entendo que eu tenho uma advocacia séria, ética e que visa o resultado, e que visa cumprir a primeira função e a segunda função, que a advocacia me impõe. Ótimo, maravilha. Ô, Ambra, você fala muito de falar o direito sem o juridiquê. Né? Explica pra gente o que é o juridiquê e por que você leva isso para sua advocacia. Apesar de você já ter iniciado aí falando que a facilidade de trazer para o cliente de maneira bem objetiva e explicar, mas por que do juridiquês aí? O que acontece, o Ariel? Auster já falava assim, ó. O bom comunicador é aquele que consegue fazer com que o ouvinte saiba o que ele está falando. Para mim, a comunicação é isso. Não adianta, e aí eu falo que a rede social trouxe uma democratização, não adianta eu ir na rede social ficar falando sobre legislação. Porque a maioria do público que está lá quer o quê? Entender sobre a legislação. A gente sabe que no direito, o próprio direito em si, a gente sabe que ele é seletivo. As palavras são não são muito faladas. A gente sabe que a termologia do direito ela é só para quem entende. Então, qual que é o sentido de eu ficar falando juridiquês para quem não é do juridiquês? Nenhum. Então, não faz sentido nenhum. Então, na minha rede social, eu falo lá, compartilha a prática sem juridiquês. Eu quero fazer com que as pessoas que estão me assistindo, me vendo, me seguindo, me acompanhando, entendam o que eu estou fazendo. Para mim, é a primeira função. Quando eu estiver numa audiência, quando eu estiver numa sustentação oral, eu vou trazer a termologia correta. Porque eu estou falando para desembargadores, eu estou falando para juiz, eu estou falando para promotor. Eu tenho como dever trazer o linguajar do direito para a minha profissão, porque ali eu estou trabalhando. Então, eu entendo que a comunicação eu tenho que falar, a gente sempre fala isso na filosofia, eu estou falando para quem? Eu estou convencendo quem? Na minha atuação, eu estou convencendo o juiz, ou estou convencendo os jurados, ou estou convencendo o desembargador. A linguagem é uma. No dia a dia, para quem está acompanhando minha rede social, que pode ser um potencial cliente, eu tenho que falar de uma forma que ele entenda. A comunicação é outra. É para ele, é direcionada para ele. Exatamente. O que mais te desafia na sua advocacia hoje? O que você vê de mais desafio, assim? Principalmente a advocacia criminal, que é essa que você está de frente dela, né? Olha, eu sempre essa é uma pergunta que sempre me faz. Eu acho que, primeiro ponto, a advocacia, o que é mais difícil para mim é o judiciário. Não tem a interseccionalidade, o território, porque a gente tem que entender, ninguém é lido no recorte. Nós somos lidos num todo. E o judiciário, ele não preocupa com a questão de classe, a questão de gênero, a questão de raça, a questão de território, a questão do financeiro. Então, é muito complicado você, pelas ferramentas que nos é dado, inclusive da advocacia, inclusive do judiciário. Aí, quando eu falo judiciário, recortar o judiciário em questão administrativa, em questão jurídica. Nós não temos uma ferramenta adequada como, por exemplo, uma investigação, e às vezes a gente vê que uma investigação veio totalmente ruim, e aí a gente vê no judiciário um promotor que está ali só querendo acusar, mas não quer fiscalizar o trabalho de um policial. E aí, da onde que essa pessoa veio? De uma prisão que veio de um território do aglomerado da Pedreira. A gente não vê um promotor, um juiz, de fato, ver se aquilo lá é uma boca de fumo. Se não vê que é uma boca de fumo, ele é só mais um. Então, essa questão de como que o ser humano é lido no recorte, para mim, é muito desafiador. Porque nem todo mundo que responde processo criminal é culposo. Mas, da onde que você veio, da cor que você
tem, naturalmente, se você já tem uma sentença. Então, naturalmente, algumas pessoas já nascem com uma sentença só pela cor e pelo lugar que ela veio. E isso, para mim, é muito ruim, que eu vejo isso, uma massa de manobra, um balanço de... como é que fala? Balaio de gato do judiciário. Sempre. E isso é muito desafiador, sabe? Porque o juiz não tem esse olhar que o advogado tem. O advogado está na ponta da lança. O advogado vê o que a família sente, vê um cliente que está num presídio sem saneamento básico, sem uma comida adequada, sofrendo ali opressão dos policiais penais. O advogado vê isso tudo e aí a gente fala, a advocacia é um verdadeiro enxugar gelo. Sim, porque se não enxugar o gelo, o balde torna. E é o nosso verdadeiro enxugar gelo. Isso é muito triste, é o primeiro ponto. O segundo ponto, infelizmente, são os colegas de profissões. Não todos, mas alguns. Eu sempre falo que o joio e o trigo estão no mesmo lugar. Assim como tem advogado ruim, tem policial bom e ruim, tem advogado bom e ruim, e qualquer outra área, eu acho que esse problema sempre vai ter. O joio e o trigo, os bons profissionais e os maus. Na advocacia, eu estou começando a expandir o meu network, e quando a gente vai começando a atuar, fazendo vários projetos, a gente começa a entender, conhecer alguns colegas. E eu sempre falo, a gente não pode sangrar em tanque de tubarão. A advocacia é praticamente isso, falando sobre colegas. Porque é colega pegando o seu cliente, você sai do presídio, o colega está ali falando, esse advogado não fez nada, esse advogado é assim. E a gente sabe que a gente está lidando com um público que tem, às vezes, um alto índice ali de periculosidade. E um profissional, para ficar com o seu cliente, ele não importa o que ele fale de você para ficar com o seu cliente, e isso pode trazer um caos. E eu queria até ressaltar isso desde 2024, né, quase um ano, a gente tem visto muitos advogados morrendo. Né, advogados e advogadas morrendo. Algumas coisas é dentro da função, sim. Outras coisas não, mas muitas coisas são dentro da função. E isso chama muita atenção de como que nossa classe ela é desunida. Que tem profissionais sem ética, sem discernimento, sem hombridade, que fazem da advocacia um estumpim para enriquecer a custa de sofrimento de pessoas alheias. Sabe? E isso me deixa muito triste. Pegando esse viés aí, já está falando muito, que valor que te move para poder seguir na advocacia? Você fala valor ético? Os valores éticos que te movem. Primeiro Porque a gente fala de colega, né? Da dificuldade dos colegas, do mercado, do judiciário. Que valor que te move para continuar fazendo o que você faz? Que a gente vê você bem atuante na rede social, sempre com uma novidade. Para mim, a ética. E a ética, para mim, não é só o código de ética. Para mim, a ética, ela está atrelada ao meu modo de vida. A ser ético. Né? E o ser ético está muito além de ser um profissional ali que cumpre o código de ética da OAB. Está muito para além. Está ligado aos valores morais mesmo. E, para mim, a lealdade, né? A lealdade consigo mesmo. Se você é leal, consigo ser leal com seus clientes, com os colegas e entre mais. A honestidade, né, do seu cliente, por exemplo. Não tem nada para fazer no processo? Não dá para fazer nada. Do que inventar uma coisa para ganhar dinheiro em cima de uma pessoa ali pela ignorância dela, só porque ela não tem conhecimento. Isso é uma coisa que é corriqueira na advocacia. Então, assim, a lealdade, a seriedade, a ética são valores que devem mover qualquer ser humano e qualquer profissional. Que é uma coisa que é inerente de ser profissional, uma coisa de ser humano. Ser humano, isso. E como que você equilibra a técnica jurídica, a técnica da sua profissão com o lado humano, o ser humano? Porque é um desafio, né? A advocacia criminal te exige, né? Que você, em algum momento, até que você consiga separar a técnica da humanidade, né? Porque o meu escritório, em especial, eu humanizo muito o meu escritório. Sim. Inclusive, eu revisito os meus comportamentos, às vezes com orientação da minha companheira, de alguém que está próximo, das meninas que trabalham comigo, eu vou revisitando o meu comportamento. Como que você faz isso? Eu acho que hoje em dia está muito em alta essa questão do tratamento humanizado, né? Os atendimentos humanizados também, porque eu acho que a gente meio que perdeu isso, eu acho que as pessoas estão tentando resgatar. Isso. A minha advocacia ela é humanizada no sentido de eu dar valor ao cliente quando ele me procura, separar, eu entender que quando o cliente me procura, ele quer, aquele momento ali, ele se sente único com o meu atendimento, então eu tento prestar ele da melhor maneira possível.
E também a comunicação. O que hoje muitas pessoas questionam na advocacia? O advogado ajuizou minha ação ou entrou no meu processo e não me dá retorno. Sumiu. Eu acho que o que a gente mais vê é o advogado pegou meu dinheiro e sumiu. Eu tento trazer dentro do meu contrato de trabalho, eu coloco regra de relacionamento. Tá explícito. Qual que é a regra de relacionamento? De 15 em 15 dias, retorno processuais. Mesmo que não tenha nada, eu falo, eu acabei de olhar seu processo, está na mesma condição anterior que eu já tinha te passado. Porque o cliente ele vai falar, é o cuidado, sentir o zelo. Mesmo que não tenha nada, o fato de você mandar uma mensagem para falar, acabei de analisar e não tem nada, ele se sente o quê? Ele fala, a advogada, ela está cuidando de mim. Ela está prestando atenção. Ela está me mandando uma mensagem. Porque ele está te pagando, ele quer satisfação. Então, eu acho que a humanização vem no sentido de cuidado. É o que eu presto da minha advocacia. E, para além disso, eu tento, de certa forma, deixar o cliente ciente das possibilidades que pode acontecer no processo, que é a clareza. Essa situação está fácil, essa situação não está fácil, porque o prometer algo dentro, e principalmente no criminal, é algo muito complicado, porque a pessoa já está numa questão de vulnerabilidade, cerceado de informação, cerceado de afeto familiar. E quando o advogado promete algo que não consegue cumprir, eu sempre falo que a nossa advocacia, o nosso serviço é meio, não é fim. Quem julga não somos nós, somos outros. Isso também eu deixo na cláusula do meu contrato. O meu serviço, ele é meio. Eu não posso prometer resultado. Eu posso prometer trabalhar com seriedade, com eficiente e fazer o meu melhor, mas resultado não. Então, são coisas que eu tento assim, trazer dentro da minha advocacia, toda vez que eu fecho um contrato, explica a cláusula de relacionamento, a cláusula de não prometer, para o cliente entender como eu trabalho, para depois não falar, eu não sabia disso. Então, acho que trazer clareza, porque muitas pessoas, né, o Ariel, eu acho que você consegue entender isso também, tem muita dificuldade de entender quando a gente fala de uma decisão e a gente tem que desdobrar a nossa comunicação para explicar uma decisão, para explicar um parecer, um andamento processual. Então, trazer essas clarezas no contrato, eu acho que é fundamental para o próprio cliente não ter uma expectativa da além, porque você, como profissional, não conseguiu passar para ele uma informação. E é um desafio, né? Porque às vezes você explica na reunião para fechamento, você faz a leitura do contrato, inclusive na reunião vocês ajustam algumas questões que a gente coloca no contrato, e depois de incluir no contrato, quando sai uma sentença, você tem que revisitar de novo para o cliente ali, para ele poder entender. Ô, Amara, caminhando aí para você falando da advocacia criminal, qual foi o maior aprendizado que você já teve até hoje, que marcou a sua vida de tal maneira que você falou assim, a partir daqui eu me transformei assim como profissional? Nossa, são tantos, Ariel. Fala um aí pra gente. Eu vou tentar pegar o mais impactante, assim. Eu acho que o maior aprendizado que eu já tive da advocacia, embora seja tantos, mas eu acho que foi a generosidade. Eu acho que a generosidade é fazer sem receber nada em troca, entender que, eu sempre falo isso, que a advocacia, assim, quando a pessoa julga o bandido bom, o bandido morto, muitas pessoas não entendem que por trás daquilo existe vidas. E quando você olha, deixa de ver as pessoas como número e vê como vida, você entende que você está participando do problema da outra pessoa e não sabe como que vai sair disso. Né? E você tinha até me perguntado como que eu lido também com isso. Você não sabe, porque todo mundo é ser humano, você não sabe o quanto que isso vai te afetar. E porque tem casos que realmente atravessa a gente, seja por uma questão que a gente se identifica como racismo, seja uma questão que a gente se identifica porque já viveu na família. Então, a questão mais desafiadora é olhar com o outro com um olhar de generosidade. Porque quando você vê que ali é uma história escrita e por trás de uma história escrita, de repente não é tão bem, não é conforme está escrito, e vê que tem uma outra versão, você consegue não julgar ninguém, você fica menos ansioso para julgar, você é mais atento em ouvir, você não tem vontade de ficar criticando tudo, porque você vê várias coisas que acontecem no judiciário e lida com várias versões, né? Porque tem a versão do um, a versão do outro e a verdade. Então, a generosidade de ouvir o outro trouxe até um aprendizado para a minha vida pessoal, porque geralmente nós temos a tendência em julgar.
o que é diferente, ter empatia só com que o nosso grupo, porque eu falo isso até no tribunal do júri, nós somos seres, né, que precisam de convivência. E geralmente a gente tem empatia com pessoas que são do nosso grupo, mas não tem empatia com o outro. A advocacia, ela, pelo menos para mim, ela rompeu e trouxe isso como aprendizado. Hoje eu tento ouvir, não ter tendência e tentar ouvir o que a pessoa tem para dizer, porque por trás dali tem uma história que talvez não foi muito bem contada, ou que talvez a escrita foi tendenciosa. Eu tento não trazer questões políticas, né, partidárias. Eu tento despir ali de tudo e ouvir o ser humano o que ele tem para me contar. Essa generosidade de ter empatia para ouvir qualquer coisa hoje em dia foi por causa da minha profissão, porque minha profissão requer isso. Que eu veja, que eu ouço, e isso trouxe um aprendizado muito grande até para minha área pessoal. Hoje eu consigo olhar tudo e não ter aquela ansiedade para querer julgar, porque eu quero ali ouvir o que a pessoa tem. Entender todo o contexto, né, de maneira mais ampla, né? Sim. Ô, Âmara, existe algum conselho que você gostaria de ter recebido lá no início da profissão? Que você possa deixar para quem está nos escutando? Um conselho assim que você olha hoje, você está com quantos anos de profissão? Eu tô com basicamente 4, né? 4 anos. Olhando no auge dos seus 4 anos de profissão, o que você acha que você gostaria de ter escutado lá atrás? Nossa, são tantas coisas também. Eu vou pegar uma mais impactante. Na verdade, eu posso dar exemplo de ação, ao invés de ouvir. Eu acho que se eu tivesse... Isso, de ação, né? Eu acho que se eu tivesse um exemplo mais de ação para me mostrar alguns caminhos que, às vezes, muitas pessoas, muitos colegas não gostam de ajudar porque vê o outro como concorrente. Eu acho que algum caminho para facilitar esse judiciário e ver, porque assim, eu já fui dormir chorando por causa do judiciário. E algumas questões da gente... eu não sabia que assim, a gente mede o outro com a nossa régua. E aí a gente começa a entender que a pessoa, ela pode estar onde que ela estiver. Se ela entra para uma instituição que ela é racista, né, aquela pessoa, por mais que ela tenta mudar, a instituição em si ela é racista. Então, quando eu olho para o judiciário e eu vejo essas falhas, e eu tinha uma perspectiva muito grande que a gente vai conseguir salvar, que a gente vai buscar, e aí eu me deparei com um balde de água fria, porque a instituição é racista. Só com o tempo que eu fui entender, eu precisava atuar para entender que não é assim. Então, hoje, se alguém tivesse me colocado no plumo, olha, você não vai salvar golfinho, não é desse gás que você tá, não é assim, a justiça não é tão justa da forma que você pensa, porque a gente pensa que a gente vai fazer realmente justiça. Eu já fui dormir porque casos que deveria ter feito justiça não foi feitos. Então, esse emocional, mas eu penso que também na prática, é só a gente passando para a gente criar a casca. Talvez se alguém me falasse, eu talvez não teria a profundidade do que eu tenho a noção do que é o judiciário hoje. Eu mesmo te liguei, né, de uma decisão que eu tive e não consegui dormir. É exatamente isso. Exatamente. Como que você lida com essa pressão da advocacia criminal? Hoje eu consigo lidar isso muito bem. Né? No começo a gente fica muito preocupado, a gente fica em questão preocupado em querer precificar. Mas vai a insegurança, vai contratar outro advogado. Hoje eu consigo... É tempo, né, Ariel? Tem muita coisa que eu falo assim. A insegurança ela vem por vários viés. Por falta de técnica e um fator que é tempo. Hoje eu tenho técnica e tenho um fator que é tempo. Então, assim... Consigo fazer o meu nome, algumas pessoas me conhecem, então eu não tenho mais aquela insegurança, mais aquele medo. Então, hoje, essa pressão que eu tinha no começo não existe mais, porque eu estou mais segura e confiante. Então, quanto mais segurança e confiante, eu acho que essa pressão ela tende a diminuir. A experiência vai trazendo para a gente também liberdade, né? Liberdade, tranquilidade. Sim, autonomia, liberdade, confiança. Então, eu acho que tem coisa que demanda tempo, e eu falo isso até para jovens. E eu falo isso da advocacia, tá ligado a qualquer âmbito empresarial. As pessoas têm que entender, e eu falo sempre isso, ser generoso com o nosso começo. Sabe por quê, Ariel? Geralmente a gente quer entrar na advocacia agora, e você quer já ter o resultado de uma pessoa que já começou há 10 anos. Hoje, eu falo com você, se tem uma coisa que eu respeito muito é o meu progresso. Eu sei de onde que eu saí, da onde que eu estou, e eu sou generosa comigo. Da onde que eu saí e para onde que eu estou, eu já cresci muito. É gradativo, né? É gradativo. Eu nunca vou ficar olhando
para uma rede social e me sentindo mal, porque nem todo palco ele é verdadeiro, há muitos palcos falsos. Nem todo mundo que demonstra aquilo que é, realmente é. Imagine, eu começo a olhar aquela pessoa, me sinto frustrada, porque ela está demonstrando uma coisa que não é. E minha vida, e minha caminhada? Eu tenho que ter o meu autoconhecimento de olhar para trás e falar, eu saí daqui, da onde que eu tô, esse lapso temporal, eu cresci foi muito. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e isso vem afetando muito a jovem advocacia. E não só a advocacia, eu falo para além, para qualquer empreendedor, empresário que está começando agora, as pessoas que querem começar tendo um resultado de uma pessoa que já está muito à frente de uma pessoa que posta um palco falso, que nem é aquilo que é. Então, hoje eu olho a minha caminhada, eu olho para trás e falo, a Âmara de ontem é melhor do que a Âmara hoje? Sem sombra de dúvida. Essa avaliação é com você mesmo, né? Comigo mesma. Eu não estou aqui para disputar com ninguém. E nem para disputar com uma pessoa que eu nem queria ser. E as pessoas não têm noção disso. Elas querem abrir algo, elas querem iniciar a advocacia e já querendo o resultado para ontem. Sabe? E é uma questão totalmente gradativa. Ô, Âmara, que hábitos e rotinas você tem assim? A minha rotina é uma confusão. Que hábitos que você considera assim, dentro da sua rotina... que são importantes para ter sucesso, né? Ou para alcançar de maneira gradativa esse sucesso, essa busca, né? Sim, deixa eu só beber água. Bebe aí, porque a gente precisa molhar a palavra, né? Ariel, eu posso falar aqui algo um pouco polêmico? Pode, ué. Você tem a liberdade, o microfone é seu, esse espaço é para você. Sim, o que acontece? Eu sou uma pessoa, aí eu vou ter que voltar, para me falar isso, eu vou voltar só um pouquinho lá atrás, mas bem pouquinho. Eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei, tanto que eu te falei, quando eu falei que iria ser advogada, eu iria ser e sou. Eu sou uma pessoa que eu sempre acreditei em tudo que eu falava. E quando eu estava na época de formar, eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. A advocacia em si, ela é difícil, mas no momento de formar foi mais difícil, porque, veja bem, eu tinha acabado de perder meu irmão e eu estava fazendo estágio e não tinha um emprego assim que eu recebia um salário integral. Eu consegui 50% de bolsa. E eu precisava de pagar, eu acho que era 700 e pouco na época. E aí depois, eu ensejei na faculdade. Depois de 3 meses, eu consegui um emprego, porque a menina que estudava comigo conseguiu me colocar lá na faculdade. E para mim foi um momento muito difícil, porque assim... Eu acordava às 6 horas da manhã para ir para academia. Eu fazia academia de 6 às 7. De 8h30 às 5 eu trabalhava. De 5h30, olha o que eu fazia. Eu trabalhava a pé, porque eu dava o cartão para minha tia, porque por dinheiro da passagem de minha tia, ficar para dentro de casa. E eu subia para a faculdade a pé. Por que eu subia a pé? Porque para pegar ônibus ia demorar muito. Então eu e a Tati, a gente sempre subia da Guajajaras ali para a Floresta. Minha faculdade era na Floresta. E eu sempre falei que Deus me abençoou com tudo. Eu fiquei num emprego que era próximo da minha casa relativamente, próximo da minha faculdade relativamente. Eu conseguia fazer tudo a pé. E foi um momento que me dava muita crise existencial. Porque eu pensava assim, nossa, eu estou pagando mais de R$700. Esses R$700 eu fazia as contas, R$700 vezes no ano. Eu pensava, eu já podia ter um carro, uma carteira. E se não dar certo? É um tanto de si. E se não der certo, se eu não conseguir formar? E se quando eu formar eu não conseguir passar na OAB? E se quando eu passar na OAB eu não conseguir ter nome? E se quando eu começar a advogar não ter cliente? Era um tanto de si. Eu acho que todo mundo passa por isso no momento, porque é tudo muito novo para todo mundo. Então foi um momento muito difícil para mim. Eu andava muito a pé, eu não tinha dinheiro, às vezes não tinha dinheiro nem para comprar um lanche da faculdade ali, e tinha uma padaria bem em frente, às vezes não tinha nem dinheiro para isso. E eu comecei a fazer uma prática da meditação, que é o que eu falo para todo mundo, falo até nas minhas redes sociais. Eu sentei no meu quarto, quando eu morava na minha avó, eu escrevi tudo que eu queria formar, tudo que eu queria fazer, e eu comecei a meditar sobre isso. E eu sempre, desde quando eu comecei a fazer isso, não é novo assim, né? A gente vai criando um hábito. Eu comecei a ir no centro budista, porque a meditação estava conseguindo me ajudar nesses pensamentos negativos que eu estava tendo. E virou uma ferramenta. E eu comecei a fazer a prática de meditação e fui no centro budista. Mas eu não fui no centro budista para aderir a uma religião. Fui no centro budista para melhorar a minha forma de meditação. Então, eu esperava a cultuação acabar e ficava só na parte da meditação. E eu e o Jonathan, meu amigo, que hoje é psicólogo.
Eu comecei a fazer prática de meditação, minha vida mudou, mas mudou assim, a minha mentalidade mudou muito. E aí eu comecei a me ver realizando coisas, que hoje é a minha vida. Então, hoje que eu estou vivendo era o meu sonho do passado, quando eu escrevia naquela folha e meditava. E isso foi tão forte para mim, que eu falo para as pessoas, hoje eu continuo com a prática da meditação. E quando eu falo que é algo problemático, por quê? A riqueza, a abundância, ela está inteiramente ligada na meditação, né, e não no comportamento. E aí as pessoas podem até falar, eu super entendo que tem uma questão do recorte social, né, que diretamente influencia na economia, influencia na política, influencia nas oportunidades. Eu tenho total ciência porque eu sou uma mulher preta e faço parte de um movimento social. Mas eu não posso deixar de ressaltar que a mentalidade e o comportamento nos colocam em lugares. Eu já sentei em mesas com pessoas que eu não tinha 1% do dinheiro que elas tinham, pela minha mentalidade, pelo meu comportamento. Porque eu já se comportava como se eu fosse um deles, mesmo sem recurso financeiro. Por quê? Porque eu medito para estar preparada para isso. Eu me vejo realizando coisa. Então, para mim, quando eu falo que as coisas são mentais e comportamentais, algumas pessoas podem falar, mas aí você não vê o recorte, não vê racismo. Eu vejo, mas a gente tem que entender, enquanto pessoas pretas também, que isso não foi nos dado. Então, a gente tem que começar a estudar comportamento, a começar a falar, eu vou atingir aquele local porque eu mereço. O senso de merecimento está falando isso na minha rede social. Porque, assim, a riqueza é de dentro para fora. As pessoas enganam que riqueza é o valor da conta bancária. Não importa eu ter um valor na minha conta bancária se eu não tenho mentalidade para saber lidar com aquilo. Se eu não me comporto conforme aquilo. Então, eu sempre falo para as pessoas, a gente está numa era, até mesmo de ativismo, de começar a falar de mentalidade, de comportamento, de riqueza, de abundância, porque quando eu estiver preparada, eu vou conseguir sentar numa mesa, Ariel, e falar assim, eu consigo falar sobre isso, eu não vou abaixar minha cabeça porque eu estou aqui, porque eu mereço, porque o senso de merecimento é de dentro para fora. Mas muitas pessoas, elas não enxergam isso. Muitas pessoas falam assim, por exemplo, quando eu falo do senso de merecimento e a mentalidade de escassez. Muitas pessoas falam assim, eu só comprei essa bolsa porque fulano me pagou. Eu só fui naquele restaurante porque meu vale caiu. As pessoas, elas começam a fazer o quê? Elas querem justificar o porquê tá ali. Elas não falam, eu fui naquele restaurante porque eu mereço. Eu trabalho muito. Isso eu sou merecedora. Na sua rede social. Exatamente. Então, esse senso de merecimento, até mesmo para as pessoas pretas, a gente tem que começar a falar sobre isso, da gente chegar no lugar e não se sentir constrangido, porque eu mereço estar ali. Eu mereço o melhor da terra. Então, assim, essas questões que eu acho que mudou e hoje eu penso exatamente isso. A riqueza, ela é mentalidade, ela é comportamental. Hoje eu continuo com a prática de meditação, porque mudou minha vida. Hoje eu me vejo em mais lugares que eu falei com você, que eu falo, Deus, eu estou sendo tão audaciosa, mas eu me vejo em tais lugares porque eu confio em mim e eu tenho capacidade cognitiva, mentalidade e comportamento. Se eu quiser e treinar, eu consigo. Mesmo sabendo que os recortes, a gente sabe que os recortes, ele exclui muito a questão da oportunidade para as pessoas. Mas a gente não pode ficar esbarrando nisso, em racismo, a gente não pode ficar esbarrando na desigualdade, embora é uma realidade, eu entendo, mas a gente também não pode ficar isso como âncora. A gente tem que ter a noção, enquanto pessoa, a gente, igual eu falo sempre, eu sou uma pessoa do movimento, eu tenho que fazer a minha parte, porque às vezes a gente fica, o fulano tem mais dinheiro, tem que fazer. E você, no seu pouco, você está ajudando com o quê? Então, eu faço a minha parte e tento prosperar para poder ajudar mais, porque a mentalidade e o comportamento é que vai mudar a nossa vida. Não tem como a mudança, porque quando eu mudo a minha mente e o meu comportamento, eu mudo o meu ambiente, eu mudo a forma de ver o mundo, eu mudo as pessoas que eu ando, sabe? Eu mudo tudo, a forma de resolver problema, é tudo mental, não tem como a gente excluir esse lado e só focar nos problemas sociais. Tem a questão individual, que é a nossa mente, e que a gente tem que trabalhar nisso. E eu acho que é uma falta que a gente tem hoje. Do mesmo jeito que a gente trabalha o músculo na academia, Exato. A gente tem que trabalhar a nossa mente, o nosso comportamento, para a gente poder ter uma vida diferente. Ô, Ambra, eu vou pegar desse fechamento que você teve aí, maravilhoso, porque apesar de não estar meditando diariamente, a meditação para mim tem sido algo transformador. Sim. E eu sempre falo disso. E eu te agradeço
por ter vindo aqui na websérie Minha Carreira Preta, por ter contado um pouco da sua história, ter deixado esses insights, ter deixado a sua experiência como ferramenta para as pessoas acessarem isso em algum momento e poder se beneficiar de algum recurso da vivência, porque a vivência ela transforma a fala ativa de uma vivência de uma construção, né? Você trouxe toda uma construção. Eu comecei daqui, estou passando por esse caminho, estou chegando ali, já estou visualizando o meu futuro. E a websérie Minha Carreira Preta é para trazer isso mesmo. Eu até trouxe uma frase aqui que as nossas histórias elas importam. E nossas carreiras também são instrumentos de mudança. Exatamente. Então, quando a gente convida uma advogada, uma mulher preta, com postura de se empoderar, de levantar a cabeça, de ocupar os lugares, de sentar num restaurante, pedir um croissant, um vinho, né? vinho e saber degustar e gostar de estar ali e sentir pertencente, sentir que aquilo ali é para mim, eu posso estar aqui, nada me impede de estar aqui. Se um olhar me impedir, que fique para lá esse olhar, né? Porque a gente sabe que existe. Mas vamos trazer também as ferramentas para poder ocupar esses lugares. Porque há 20 anos atrás, como você começou a falar, a pessoa que falou assim, eu nunca vi uma advogada preta. Hoje já tem você, lá em casa tem minhas duas irmãs, eu tenho 2 primas que são advogadas e mulheres pretas. Então, assim, daqui 20 anos, que geração que vai poder beneficiar disso? Né? A nossa geração. Então, te agradeço por estar aqui na websérie Minha Carreira Preta. Obrigado por compartilhar a sua história, a sinceridade da sua fala. Se você quiser deixar suas redes sociais também, quiser deixar mais alguma mensagem, fique à vontade, tá bom? Ariel, eu agradeço muito esse projeto. Eu acho que é bem essencial, porque você está fazendo algo que eu acabei de dizer, que nós temos que olhar, enquanto pessoas pretas, se aquela pessoa preta está dando certo, qual que é a ferramenta? E utilizar isso, porque a gente sabe que algo foi nos roubados. Conhecimentos. Eu acho que hoje também a forma de escravização, ela só mudou. Antes era uma corrente, hoje é mental. Por isso que eu falo que tudo é na mente. Porque se a gente não mudar a nossa mentalidade em relação a muitas coisas e o comportamento, a gente fica atrelado ainda àquela escravidão que existiu. E a gente tem que romper isso. E através de mentalidade. O pertencimento vem de mentalidade. Vem da gente se ver realizando e saber que nós somos merecedores disso. Nós pertence a essa sociedade que merece o melhor, onde que a gente pode ter o melhor. E eu acho essencial o que você está fazendo, porque é uma ferramenta e eu acho que é uma forma de dar vozes a uma nova narrativa de antirracista, sabe? Que a gente sempre está naquela parte de sempre falar as mesmas coisas e referenciando. Eu acho que referenciar é a nossa perspectiva. Foi um rapaz, só fazer um adentro, foi um rapaz lá no nosso podcast, ele é capoeirista, ele virou e falou assim, eu não tenho vergonha da favela, eu não tenho vergonha porque eu saí daqui, mas eu não tenho orgulho da favela. Não posso me orgulhar em morar num lugar sem saneamento básico, um lugar sem lazer, sem cultura. E ele falou assim, quando eu falo isso é muito polêmico. Eu falei com ele, para mim não é polêmico, porque a minha mentalidade mudou em relação a isso. Se fosse anteriormente, eu ia ter uma outra perspectiva por causa da militância que a gente vem tendo. E eu acho que a gente está nesse momento de referenciar, de não se orgulhar de coisas pequenas, mas de coisas grandes, sabe? E entender que coisas grandes foram feitas para nós também, sabe? Então, eu acho que isso que você está trazendo, eu acho que é uma ferramenta essencial. Eu fico extremamente lisonjeada pelo convite, pelo tratamento que você, né, a Mariana sempre teve comigo, a casa aqui é mesmo Cabral, e estou aqui à disposição e eu acredito que isso vai ser um instrumento muito bom para a utilização de pessoas pretas, de empresários, não pretas também, porque a gente sabe que a nossa vida ela está aqui para, né, conseguir quebrar narrativas e trazer instrumento de inspiração para qualquer tipo de pessoa, seja homem, seja branco, seja preto, enfim. Então, eu agradeço muito. Quem quiser me seguir, a minha rede social é Amara_Stolf, ADV, e fico muito lisonjeada por tudo, e foi uma ótima tarde. Sempre quando eu falo um pouco de mim, eu também estou aprendendo um pouco mais também, ouvindo, e agradeço muito pela essa oportunidade e até mais. Ó, vamos até encerrar com a frase aqui, ó. A produção trouxe aqui as nossas referências aqui para esse episódio. E aí a frase de hoje é da Conceição Evaristo, que ela fala assim, ó: o importante não é ser o primeiro ou a primeira. O importante é abrir caminhos. Exatamente. Então, voltando, essa mensagem você nem sabia, mas voltando a 20 anos atrás, para essa pessoa que talvez ela não tinha visão. Sim. Então, essa é a mensagem da Conceição Evaristo para a gente. Não importa. O importante não é ser o primeiro ou a primeira.
O importante é abrir caminhos. Exatamente. E aí nós finalizamos aqui. Ok, tá, obrigada. pessoal, agradeço aí a todos que nos escutaram até agora, acompanharam aí e acompanhem a websérie Minha Carreira Preta para mais episódios. E finalizamos com essa frase aí de Conceição Evaristo, tá bom? Um abraço a todos.